Voltamos aí com a nossa aula de revisão. Falamos aí durante essa aula sobre a questão dos impactos ambientais, abordamos o tema sobre maré negra, depois maré vermelha, impacto da mineração, estudo de casos no Brasil como Brumadinho e Mariana, certo? Então, fica ligado que a gente vai revisar agora os principais tópicos abordados durante a nossa aula. De boa? Vamos lá, sem perca de tempo. Os problemas ambientais, parte 2. Falamos sobre maré negra, que você lembra que é o derramamento do petróleo nas regiões dos oceanos e mares, a partir do rompimento de oleodutos nos oceanos e mares, do rompimento de navios que transportam óleo, petróleo no alto mar, acidentes e atividade de exploração petrolífera, a exploração de jazida de petróleo, beleza? Tudo isso contribui para a famosa maré negra. E uma das consequências que a gente vai ver na maré negra vai ser a morte, né, dos animais, o custo social que eu falei para vocês também e o custo ambiental. Durante a aula nós abordamos temas também sobre maré vermelha, galera. Que eu falei que maré vermelha pode, lá no Enem, no vestibular, ser cobrada como floração. Que desencadeia o quê? Problemas para a fauna. Porque a floração, ou a maré vermelha, é a proliferação das águas, algas, que acabam liberando o quê? Substâncias tóxicas. E esse problema aí dessas algas se proliferarem ocorre a partir dessas atividades, dos despejos, dos esgotos, nessas regiões, na proximidade de oceanos e mares. E acaba contribuindo para gerar morte em larga escala de peixes e moluscos. Falamos sobre a estrutura geológica do Brasil, mas a gente apresentou esse mapa só para fazer uma revisão, e eu vou fazer novamente, que as regiões com potenciais de mineração no Brasil são as áreas dos escudos cristalinos. Então eu encontro minérios aonde? No Brasil, escudos cristalinos. Nas bacias, a gente vai encontrar o quê? Os combustíveis fósseis. Beleza? Não tem como esquecer essa informação. Falamos aí no Brasil também sobre os recursos minerais. Apesar de se ter somente 36% do escudo cristalino, a gente vai encontrar uma diversidade de minerais no Brasil. Alumínio, ferro, estanho, cobre. Nessa região eu falei para vocês que eu tenho o chamado quadrilátero ferrífero na Minas Gerais, com grande concentração mineral. No Pará nós temos aqui a Serra do Carajás, também com grande produção mineral do Brasil. E essa mineração do Brasil, ela acaba atingindo outros mercados, que boa parte da mineração é exportada para o Japão, para a China, para a Malásia e até mesmo os países europeus. Beleza? Falamos dos impactos da mineração no Brasil. Olha só, afetando diferentes escalas. A questão biológica, geomorfológica, a questão hídrica, a poluição atmosférica, a partir dessa atividade denominada aí mineração. Beleza? Mineração está presente no setor, faz parte aí do setor primário da economia, juntamente com agricultura e pecuária, e extrativismo vegetal. Beleza? Então, foram os principais pontos revisados aí, galera. A gente vai já para a nossa correção das atividades. Não perca tempo, fica tranquilo que eu já volto agorinha, só para conferir que você gabaritou a sua atividade. Valeu, turma! Tchau! Olha só, galera, foi rápido demais. Não deu nem para descansar, mas eu já estava aí ansioso para voltar com vocês, para conferir que os nossos queridos alunos gabaritaram as questões sobre impactos ambientais,
sobre a questão de maré negra, floração, que é maré vermelha. Porque esse assunto você ficou ligado durante a aula. Então, eu só quero conferir que você gabaritou o nosso conteúdo, a nossa atividade. Beleza? Vamos lá. Questão 1. Em novembro de 2015, ocorreu um dos maiores desastres ambientais do nosso país, o acidente em Mariana, lá no estado de Minas Gerais, que eu falei para vocês. Sobre esse acidente, marque a alternativa correta. Vamos lá na A. O acidente em Mariana ocorreu em virtude da liberação de uma grande quantidade de petróleo no mar, o que causou a morte de várias espécies. B. O acidente em Mariana ocorreu porque vários produtos radioativos foram liberados no local sem a devida proteção. Será que nessa região tem as usinas nucleares? Sei não. C. O acidente em Mariana ocorreu em razão do rompimento de uma barragem de rejeitos da mineração ou de mineração. D. O acidente em Mariana refere-se ao desmatamento de uma grande área de floresta nesse local, o que causou a morte de várias espécies. Alternativa E. O acidente em Mariana ocorreu por causa da explosão de uma usina nuclear no local. E aí, galera, questão simples. Se você ficou ligado aí durante a aula, eu tenho certeza que você marcou de primeira a alternativa correta, que é a C. Então, a gente falou sobre os impactos da mineração, os rejeitos que foram liberados a partir desse acidente. Beleza? Sem perca de tempo, questão 2. É uma questão aí para você ficar ligado na sua prova do Enem. Se liga no Enem. As marés negras podem ser vistas como uma das maiores catástrofes ecológicas do mundo todo. E já são bastante comuns atualmente. Além de poluir a água, as marés negras causam morte de animais marinhos, o que desequilibra totalmente o ecossistema. O fenômeno acaba se agravando nas águas. Por quê? Os produtos petrolíferos não se dissolvem na água. B. Porque o esgoto bruto e o lodo ativado são misturados. C. Porque ocorre o aumento da oxigenação com a maré negra, é o contrário, né? A diminuição. Eu falei para vocês durante a aula. D. Porque a floração das algas acaba aumentando. E a alternativa E, porque o mercúrio se expande muito rápido na água. Estou falando de maré negra, então eu estou falando de petróleo. Então a alternativa correta é a alternativa A, porque os produtos petrolíferos não se dissolvem na água. E isso acaba formando ali, de certa forma, uma barreira, beleza? Que impede a entrada de radiação, que consequentemente vai diminuir o nível ali de oxigenação das águas dos oceanos e mares. Beleza? Voltando. Questão 3. Uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal de São Sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes. Esse texto aí, é da Secretaria de São Sebastião e ela entrou em estado de alerta a partir dessa situação. Bora para o comando da questão. A ação antrópica que contribuiu para o aparecimento da maré vermelha é: se a ação antrópica
Vale lembrar aqui, ó, ação do homem. Beleza? Do homem sobre o meio. Então, qual foi a ação a partir humana que tem contribuído para esse processo? Alternativa A pesca no período de reprodução. B, o escoamento de esgoto doméstico nas regiões de estuário. C, o desmatamento nas regiões de mangues. D, a retirada de areia da faixa litorânea. E a alternativa E, produção da energia maremotriz nos oceanos. Então, o que contribuiu lá naquele acidente e o que contribui para a floração? A maré vermelha que você aprendeu aí durante a aula. Então, não tem como errar também, galerinha. A alternativa B, o escoamento de esgoto acaba contribuindo para a proliferação de algas tóxicas. Falei para vocês que acaba contaminando aí as regiões de mares e oceanos. Beleza? E acaba matando, né, as espécies dos animais daquela região. Questão 4. Olha só o texto. No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, localizada geograficamente na região metropolitana de Belo Horizonte, resultando aí no maior desastre com rejeitos de mineração e vítimas fatais até então registradas no Brasil. Sobre os impactos socioambientais desse desastre, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A lama que cobriu a bacia hidrográfica do Rio Paraopeba é uma lama aí, galera, rica em matéria orgânica, ajuda no crescimento de espécies vegetais aquáticas, o que contribuiu para a recuperação do ecossistema da área atingida. Nossa, totalmente aí contraditória. Rejeito da mineração, não tem nada de orgânico. Rejeito da mineração não contribui para o crescimento das espécies vegetais aquáticas e nem para a recuperação. É o contrário, destruição. B. O rompimento da barragem poderia ter sido evitado se o sistema de alerta utilizado pela empresa responsável tivesse funcionado, certo? Avisando a população da área montante. O que é a área montante? Seria na área que está próximo da sua nascente. Não, porque o acidente não estava próximo à nascente do rio. Então, essa questão está contraditória também. C. Os rejeitos de mineração provocaram a mutação em diversas espécies da fauna que habitam a bacia do Rio Paraopeba, tornando-as resistentes a esse tipo de material. Será que ficaram resistentes aos rejeitos da mineração? A alternativa D. O Rio Paraopeba pode ser recuperado utilizando-se medida com desassoreamento. O que é o desassoreamento? É a retirada dos sedimentos que assoreou aquele rio, que foram depositados naquele rio, beleza? Mesmo sabendo que a recomposição da fauna e da flora será lenta. Alternativa E. A própria dinâmica do Rio Paraopeba já garantiu a sua renovação plena. Será que essa área eu falei que já está renovada? Então, a alternativa D é a alternativa correta. Ó. Eu tenho que tirar o sedimento do leito do rio. Eu tenho que melhorar aquele ecossistema. Tenho que trabalhar na retirada dos metais pesados do solo. E dessa forma a gente vai ter uma recuperação mais rápida desse processo, ó. Mas só que a gente vai ter a recomposição mesmo da fauna e da flora de uma forma bem lenta, galera, porque não é do dia para a noite que aquela área ela ficará
atenção, adequada lá para a questão aí da agricultura, da pesca. Leva muito tempo para esse processo de recuperação. Beleza? Vamos lá. Questão 5, para a gente finalizar. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresenta uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas. Essas rochas é lá do pré-cambriano, médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataforma de crátons no Brasil. O que são crátons? São os mesmos, aí, ó, escudos cristalinos. A gente vai encontrar aí, ó, os crátons, né? Essas plataformas de crátons. Nas Guianas, a Sul Amazônica, certo? E a de São Francisco. As regiões cratônicas das Guianas e a Sul Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica. Por que são destaque essas áreas? Alternativa A, serem esculpidas pela ação do intemperismo biológico decorrente da variação de temperatura. B, correspondem ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. C, por apresentarem áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. Alternativa D, possuírem em sua extensão terrenos cristalinos, ricos em reservas de petróleo e gás natural. Alternativa E, apresentarem áreas de intrusões graníticas, ricas em jazidas minerais, como ferro e manganês. Essa questão é uma questão aí bem longa, vem comigo. É uma questão bem longa, cheia de informação. Mas na hora que você chega na alternativa E, e lembra daquele macete que eu falei para você, que lá nos escudos cristalinos, eu vou encontrar o quê? Minerais, os minerais do Brasil. E nas bacias sedimentares, eu vou encontrar os combustíveis fósseis. Você não tem como errar essa questão. Por isso que você não pode esquecer dos macetes que a gente traz durante a aula para você. Escudos cristalinos, recursos minerais, turma, guarda mais uma vez aí. E bacias sedimentares, os combustíveis fósseis. Então, a alternativa correta na tela, vamos lá? Alternativa E, nas áreas de escudos cristalinos, nas plataformas de crátons no Brasil, nós iremos encontrar aí as famosas jazidas minerais do Brasil, que a gente vai encontrar ferro e manganês, galera. Então, turma, por hoje é só. Nós voltamos aí na próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, galera. Valeu!